Nesta aula, vamos apresentar a teoria da relatividade especial ou restrita. Vamos apresentar a formulação de Einstein, que é baseada em dois postulados. Vamos, em seguida, falar de algumas consequências. Ora, a teoria da relatividade especial, né, vai ser abordada, em primeiro lugar, falando dos dois postulados. Depois, as transformações de Lorentz, que seguem como consequência dos postulados. É a primeira consequência. Depois, a contração de Lorentz, a dilatação do tempo e, finalmente, bem rapidamente, a questão da causalidade e da simultaneidade, né? Porque a gente perde o conceito de simultaneidade, né? Isso para diferentes referenciais. O que é simultâneo num não é simultâneo no outro, né? Muito bem, então vamos começar com a questão da teoria da relatividade, lembrando que ela se dedica à questão de dois referenciais, né? Veja, dois referenciais, referencial 1 e um outro referencial, que é o referencial 2. Um referencial se move com velocidade constante, nós vamos começar com velocidade constante, um em relação ao outro. Esse é o objetivo da teoria da relatividade. Esse é o problema da teoria da relatividade, né? Aqui eu já quero colocar de saída, quais são os problemas centrais. Quais são os problemas centrais, né? É que quando se tem dois referenciais, existem grandezas que mudam de um referencial para o outro. Uma óbvia são as coordenadas. Quais as coordenadas de um ponto? A gente já viu um vídeo na primeira aula abordando isso, né? Então, a questão é, que grandezas se transformam de um referencial para o outro, ou mudam de um referencial para o outro, que grandezas permanecem as mesmas? Esse é o segundo ponto. E o que é mais importante agora, como se transforma? É a isso que se dedica a teoria da relatividade. Identificar grandezas que se transformam, em geral classificamos como vetores de Lorentz, tensores de Lorentz, né? E grandezas que são invariantes, que assumem o mesmo valor num referencial e no outro. E a questão mais importante, como é que se transformam, né, de um referencial para o outro? Este é o problema da teoria da relatividade. Então, vamos assistir aqui a essa animação, onde o que a gente tem é uma pessoa que chuta uma bola. E para a gente entender essa questão do que muda de um referencial para o outro, estou chamando a atenção aqui para a velocidade. A velocidade da bola num referencial é diferente da velocidade da bola no outro referencial. Então, a velocidade muda de um referencial para o outro. Claro, a gente sabe disso, né? Na física clássica é a adição de velocidades, a gente já comentou isso antes, mas até mesmo como se transformam as velocidades na teoria de Einstein, fica mais difícil essa questão, né? Então, primeiro a gente precisa começar com grandezas invariantes. Foi assim que Einstein começou. Einstein começou foi com isso. Que grandezas são invariantes? Absolutas. Absoluta é aquela grandeza que não depende do referencial, né? Por exemplo, na teoria da relatividade de Galileu, eu mencionei antes o tempo. O tempo é o mesmo, num referencial e no outro referencial. A massa, por exemplo, né, também aqui é um invariante. Na teoria da relatividade de Einstein, pasme, é a velocidade da luz, que é a mesma num referencial ou no outro referencial. A massa também é um invariante, apesar de estar cansado
de ver vídeos na internet sobre teoria da relatividade que afirmam que a massa varia. Bobagem. A massa é um invariante. O que varia é a inércia. Vamos ver isso depois, né? Mas a massa é um invariante, né? Muito bem. Mas o fato é que existem grandezas que são as mesmas num referencial e no outro referencial. Essas grandezas são invariantes, ou invariantes de Lorentz, muitas vezes, ou grandezas absolutas, né? Então, vamos assistir essa pequena animação, né? Veja, as coordenadas de um ponto certamente variam. Já havíamos assistido um vídeo sobre isso, né? Agora, o tempo é a grande questão. O tempo é a grande questão. O tempo é o mesmo ou não? O mesmo ou não? A gente vai ver que é diferente, o tempo é diferente. Então, na teoria da relatividade, o tempo perde esse caráter absoluto, né? O tempo é, como diríamos, uma grandeza relativa, depende do referencial. Isto aqui é para ilustrar o conceito, né, de grandezas que variam de um referencial para o outro. Já se sabia, na teoria da relatividade de Galileu, que as coordenadas são diferentes, né, num referencial ou no outro. O tempo é a grande questão, né? A outra questão que é relevante e que a gente quer chamar a atenção para isso é como nós escrevemos as leis físicas num referencial e no outro. Também já assisti muitos vídeos onde dizem que as leis físicas são as mesmas. Não são as mesmas. Elas têm a mesma forma, é diferente. É a ideia da covariância. A forma das equações, que chamamos de covariância, a forma é a mesma. É a mesma. É isto. É isto. Veremos, né, como se pode escrever o eletromagnetismo numa notação utilizando a teoria da relatividade. Aí a gente vai ver que, de fato, as equações, né, se transformam, mas, de qualquer maneira, elas são escritas da mesma forma. Num referencial se usa linha, no outro referencial sem linha, né? O fato é que é nisso que reside o princípio da equivalência dos referenciais. E Einstein adota esse mesmo princípio, que veja que foi o princípio, né, da relatividade de Galileu. Aqui, de certa maneira, se adota o mesmo princípio, né? Se uma equação, né, é escrita assim, dmi a mi igual a zero num referencial, no outro se escreve dmi a mi, linha, linha, pronto, mas com a mesma forma. Isso é a mesma forma. Ou seja, num referencial se escreve de um jeito e no outro escreve com a mesma forma, mas esse linha aqui é diferente, as coordenadas são diferentes, o a linha aqui é diferente, Cada um, preciso entender esse conceito de covariância, porque senão, esse é um conceito fundamental, central na teoria de Einstein, né? E para isso a gente vai ter que classificar as grandezas físicas em escalares, vetores, tensores, né? Veja, mas tensores de Einstein, ou tensores, né, de Lorentz, muitas vezes, vetores de Lorentz, né, vetores num espaço quadridimensional. Muito bem, este é o princípio fundamental. Agora vamos aos postulados de Einstein. Dois postulados só, muito simples. O primeiro postulado é aquele que estipula que a velocidade da luz no vácuo é independente do sistema de referência inercial. Assume o mesmo valor, C, para qualquer observador. Isso é absolutamente surpreendente. Ninguém jamais imaginou uma coisa dessas, né? É que se você, de acordo com essa animação aqui, se eu tenho alguém
num referencial dentro do trem, ele vai ver, né, a luz se propagar com velocidade igual a c. Mas esse outro, fora do trem, ele vai ver a luz se propagar com velocidade igual. Não, isso é inacreditável. Vai contra tudo o que a gente adquiriu de vivência no dia a dia, porque usualmente a gente soma as velocidades. Como eu havia explicado antes, você soma as velocidades. Essa foi incrível. Uma sacada fantástica de Einstein. A luz é um invariante, a luz é uma grandeza absoluta. A sua velocidade, claro. A velocidade num referencial é igual à velocidade num outro referencial. Isso é impressionante. Né? Impressionante. É um postulado. Né? Ele partiu desse pressuposto. Depois se verificou que é verdade. Essa foi a grande sacada de Einstein. E a outra é o postulado da relatividade restrita. Né? As leis físicas têm a mesma forma em todos os sistemas de referência. Então, é a ideia de que os referenciais são equivalentes, eles são equivalentes. Não há como, olhando uma lei física, um fenômeno, descrevendo um fenômeno, como discernir esse referencial do outro referencial à luz das leis. Só esses dois postulados.